Voltando aos trabalhos, eu queria conversar com vocês sobre em que focar. Nessa jornada que eu proponho da forja do trader, transformar um leigo em uma pessoa que consegue extrair dinheiro do mercado, eu pensei numa forma de fazer da maneira mais barata, segura e eficiente. Barata e segura aí são quase sinônimos, né? Porque a segurança é uma segurança financeira que vai impedir de você se machucar no processo. E eficiência de tempo. Você vai conseguir se desenvolver dando atenção ao que mais importa. Como assim o que mais importa? Vamos ver agora um esqueminha que eu fiz. Ó, existem dois oceanos que eu recomendo que no começo da forja, no começo da jornada do leigo, do neófito para se tornar um profissional, que ele escolha um desses dois oceanos. Por quê? Porque são dois campos de estudo vastos, que se você quiser abraçar os dois ao mesmo tempo, você não vai conseguir aprofundar em nada e vai acabar se afogando no raso. Você escolhe um dos dois ramos e segue se aprofundando em um deles. No começo, cara, não tenta estudar os dois, porque você não vai conseguir se aprofundar em nada. E tem os outros tipos de análise, né? Que é a análise técnica, análise fundamentalista e análise macroeconômica. Por que, Ricardo, você separou esses tipos de análise? Por que você separou análise gráfica e análise de fluxo das demais, né? Porque todas essas análises aqui são atrasadas. As únicas análises que te fornecem você tomar uma decisão em tempo real são essas duas aqui. Essas outras análises todas têm delay. Elas vão te dar uma recomendação, uma análise depois que o preço já fez alguma coisa. Então, elas vão analisar o que o preço fez no passado e vão te dar uma indicação, não é, do que fazer. Ou essa mais é a análise técnica, né? A análise fundamentalista e a macro também não é tempo real. Elas podem te dar uma ideia do que o que o preço vai fazer no futuro. Então, é uma análise que pode se concretizar ou não. Enquanto essa aqui é uma análise do que já aconteceu. Em tempo real, só essas duas. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo explicar para deixar isso mais claro. A análise gráfica, você já conhece, é o que a gente vem se aprofundando aqui. Com o tempo, nada impede que você utilize tudo isso aqui. Você, depois que você for alfabetizado, for forjado nenhuma dessas análises, você pode começar a incluir elementos da técnica, da fundamentalista, da macro, do fluxo na gráfica do fluxo. Então você não fica preso a nada disso aqui. Agora, o começo é importante que você separe essas análises e se dedique a uma dessas aqui.
principalmente, né? Que é a de tempo real. Porque se você começa por aqui, corre um sério risco de você ser um analfabeto teimoso. Aquele analfabeto que ainda diz que quem sabe ler tá errado, né? Então, análise gráfica se dedica a estudar o gráfico cru, gráfico puro e simples, a análise das barras. Aqui você aprende a extrair a informação necessária da barra, do conjunto de barras, do comportamento do preço. Aqui, a análise técnica é quando você começa a usar indicadores que vão te ajudar na análise. É uma outra análise, é uma análise de indicadores. Veja, se você não sabe ler o gráfico e começa a ler, basear suas decisões nos indicadores, sua decisão vai ser tardia, vai ter delay, porque os indicadores têm delay. O cara que começa por aqui não consegue fazer essa distinção, não aprendeu a ler o gráfico, ele muitas vezes não consegue nem enxergar o que a gente da análise gráfica está falando, né? Ele sabe que tem uma ordem das letras, ele sabe o abecedário, né? A, B, C, D, E, F, G. Ele até sabe que existe essa ordem, mas ele não sabe o beabá, não sabe que o B com A faz Bá. Ele não sabe beabá. Então, o que acontece com esse cara aqui? Você vai tentar explicar o beabá para ele, vai chegar para ele e vai falar assim, ó, cara, isso aqui é B, Bá. Vai falar assim com ele, né? B com A é igual a Bá. O som é Bá dessa sílaba. Ele vai chegar para você e vai falar o quê? Não, é errado isso aqui. Isso aqui não é assim, não, porque o A vem primeiro na frente do B. Aí que ele vai chegar para você e vai falar que é assim. O correto para ele é isso aqui. O correto para ele é assim. Ele vai chegar para você e vai falar que isso aqui tá errado, que o certo é isso aqui, porque o A, B, C é nessa ordem. Se você não pode fazer isso aqui, tá entendendo? Você tá falando de outra coisa para ele. Você tá tentando explicar para ele como utiliza as letras, as barras, mas ele não sabe. E aí ele aprendeu de um jeito e ele vai teimar com você dizendo que isso aqui não existe, que não pode ser assim, que tá errado, porque o certo é o A vem primeiro do que o B. B, A, Bá não existe, é A, B. E aí ele não consegue formar frases, não consegue formar palavras, ele não consegue formar nada. Ele não consegue, ele vai ser um analista manco. Ah, Ricardo, eu não estou entendendo ainda esse exemplo que você está falando. Vamos ver. Aí, o que é que ele faz? Ele vai chegar no gráfico e vai fazer um negócio assim. O gráfico vai fazer uma alta violenta, uma baixa violenta, big up, big down, né? E aí ele vai começar a uma subida marota, né? Uma subida bem deitada, bem inclinada. Aí o preço vai fazendo isso. Aí o preço, pô, faz isso. Aí o que é que ele fala? Aí o que é que ele faz? Ele vem e faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Tendência de alta. Rompeu a linha de tendência,
é venda. Aí o cara vai vender aqui. Vai vender aqui. Essa barra. Aí você vai chegar, cara, não tem venda aí. Aqui tá no meio da lateralidade. Aí ele não vai entender, ele não vai saber o que é uma lateralidade, ele não vai conseguir enxergar o contexto, né? O ciclo, o que o preço está fazendo, né? E ele vai dizer para você que não, rompeu a linha de tendência, agora é venda, é chão. Aí o preço de sacanagem vai voltar para testar, ele vai fazer o quê? Vai vender de novo, já vendeu aqui, vai vender de novo aqui, voltou para testar, deu um respiro para ele, pum, estopa ele. Se ele der sorte, vai fazer isso aqui no começo, para ele aprender logo que isso aqui tá errado. Se ele der azar, cara, ele ainda vai ganhar algumas vezes e vai se viciar nisso aqui e achar que isso aqui tá certo. Quando, na verdade, a gente sabe que isso aqui é o meio da lateralidade e aqui ele está jogando moeda. Aqui é jogar moeda. Aqui é 50% de chance do preço voltar para o topo ou vir para o fundo. Só que ele não vai entender isso. Na cabeça dele, não. Linha de tendência, rompeu a linha de tendência, agora chão. Letícia de alta, foi rompida, agora é queda. Ele não consegue entender que ele está jogando moeda aqui no meio. Então, não faça isso. Aprenda a ler o gráfico, o que o gráfico está fazendo. E aprenda a estimar as probabilidades. Para não ser esse cara aqui. Agora veja, se você aprende aqui primeiro, depois passa para cá e vai entender o que é isso aqui, você pode usar os dois em conjunto, que vai lhe ajudar bastante. Eu não estou falando para você ficar aqui. Estou falando para que você aprenda primeiro a ler, primeiro isso aqui. E depois você vai aprender isso e vai incluir o que você achar interessante daqui, você inclui aqui. E a mesma coisa para aqui e para aqui. Você vai aprendendo isso aqui depois, com o tempo, e vai integrando isso à sua análise. Você vai ter uma análise complexa de tudo para tomar uma decisão mais assertiva, mais lucrativa no final das contas. Estão entendendo? Então, o começo da jornada não é o momento de vocês virem, se preocuparem, perderem tempo com isso aqui. Porque vocês correm um risco de se viciar, achar que isso aqui funciona, dá certo, e acabar ignorando, renegando o que, no final das contas, vai te fazer subir de patamar. Análise fundamentalista. De que adianta você saber que um ativo, uma determinada empresa, um determinado papel está descontado, está barato, se você não sabe a hora de comprar? Você pode ter uma análise muito antecipada e o ativo continuar na tendência de queda dele, mesmo estando descontado e ficando cada vez mais descontado. Só que você, com análise puramente fundamentalista, você não vai ter o timing que essas duas ferramentas aqui, essas duas análises vão te dar, te dão. Ele te mostra o que o preço está fazendo naquele momento. E o que o preço pode fazer no curto espaço de tempo. No tempo que você quiser, na verdade, né? Porque é você que vai analisar o tempo gráfico e vai determinar as métricas ali, né? Warren Buffett tem uma frase que fala assim: você pode identificar que o mercado está irracional, só que não lute contra o mercado, porque o mercado pode continuar irracional
por muito mais tempo do que o seu capital pode aguentar. Ou seja, você pode ter uma análise fundamentalista perfeita, mas você não tem o timing de quando essa análise vai começar a se concretizar. Quem já assistiu aí o filme A Grande Aposta, um excelente filme, The Big Short, tem uma cena que fala justamente sobre isso, né? O Michael Burry, que é o gestor do fundo, ele identifica a crise no mercado imobiliário, só que ele erra. Vamos assistir ao trecho, é melhor do que ficar falando sobre. Oi, Lawrence. Que merda. Nós não confiamos na sua habilidade de identificar tendências macroeconômicas. Você voou até aqui para me dizer isso? Por quê? Todo mundo pode ver que existe uma bolha imobiliária. Na verdade, ninguém pode ver uma bolha. É por isso que é uma bolha. Que bobagem, Lawrence. Existem indicadores. As fraudes hipotecárias quintuplicaram desde 2000 e o salário líquido médio não mudou. Mas os preços das casas dispararam. Isso quer dizer que as casas são dívidas, não bens. Quer dizer que o Mike Burry, de San José, um cara que corta cabelo numa barbearia qualquer e não usa sapato, entende mais que Alan Greenspan e Henry Paulson. Bom, o Dr. Mike Burry, ele entende, sim. Que bonito. Que bonito. Está sendo sarcástico com a gente? Lawrence, eu não sei ser sarcástico. Eu não sei ser engraçado. Eu não sei como manipular as pessoas. Eu só sei ler números. Quanto já gastou em vendas a descoberto? Só 1,3 bilhão. E os prêmios? Bom, nós pagamos aproximadamente de 80 a 90 milhões por ano. O que é alto, mas eu fui o primeiro a fazer esse negócio. Vai por mim, vai dar lucro. Eu posso ter me antecipado, mas não estou errado. É a mesma coisa. É a mesma coisa, Mike. Está gerenciando um fundo de, o quê? 555 milhões? E em 6 anos vai sumir tudo. Em uma aposta. Não. O segundo trimestre de 2007 é quando entram as taxas variáveis e os títulos vão disparar. É? Você que está dizendo. Quanto pode ser retirado antes disso, digamos, nos próximos 2 trimestres? Se seus investidores se apavorarem. 302 milhões. Ai, meu Deus, Mike. Não. Ninguém vai tirar nada. Seria suicídio. Olha, eu já perdi 17% no ano, mas eles confiam em mim. E eles confiam em mim. Ninguém confia em você. Eu Ninguém. mandei vários e-mails para os meus investidores para eles saberem que... O segundo trimestre de 2007 é quando os CDS começam a dar lucro. E eu deixei isso bem claro. As pessoas vão retirar o dinheiro. Lawrence, olha, isso seria muita burrice. Olha, se o capital do fundo cair muito, os contratos dos CDS ficam nulos. E aí os bancos ficam com todas as garantias. Peraí. Com tudo. O quê? Os contratos ficam nulos? Os contratos ficam nulos? Meu Deus! Mas que merda! Michael, devolve meu dinheiro. Michael, tá me ouvindo? Quero meu dinheiro de volta. Devolve a porcaria do meu dinheiro. Seu filho da mãe. Do escritor judeu austríaco Stefan Zweig, que ele fala, eu acho que todo mundo que nasceu na década de 80 conhece, o Brasil é o país do futuro. Em 1941, esse austríaco falou isso. Em 1941, ele, com a base na análise macro dele, escreveu que o Brasil era o país do futuro. Então, ele tá errado? Ele tá certo? Veja que a análise macro, muita eficácia para o trader. Por quê? O
cara em 1941 falou isso. Ele morreu e o futuro não chegou. Enquanto houver futuro, a frase dele não pode dizer que tá errada, né? Ah, futuro. Quando é o futuro? Futuro é o futuro. Sempre vai ter futuro. Para ele, nunca ocorreu. Esse futuro nunca chegou. Mas um dia pode ocorrer, né? Um dia o Brasil pode vir a se tornar o que ele imaginou. Assim, eu não tô falando que a análise macro não pode te ajudar em nada. Ela tem elementos que vão ajudar, claro, mas principalmente agora no começo, você não tem que se preocupar nem um pouco com isso, cara. Então, dito isso, vocês já conseguem se situar onde vocês estão e para onde vocês estão indo. Aos poucos, a gente vai introduzindo um pouco de análise técnica na nossa análise, né? Conheço alguns traders que mesclam análise gráfica e análise de fluxo. Para mim, eu testei, só fez atrapalhar. Mas aí vai do perfil de cada um. Aquilo que eu sempre digo, né? O trade vai muito do perfil, da personalidade da pessoa. Não tem como uma pessoa ensinar a outra pessoa a fazer trade. Não é assim que funciona, na minha opinião. Na minha opinião, uma pessoa pode dizer o caminho das pedras. Ó, vá por aqui que é mais seguro, mais eficiente. Mas o que você vai fazer, você tem que descobrir porque você vai adequar a sua personalidade ao trade. Eu não tenho como te falar o setup. Eu falo o que eu faço. Com base no que eu faço, você vai achar o seu caminho. Você vai ver o que você vai fazer. Que muito provavelmente não vai ser igual ao que eu faço. Então, pessoal, o que é que eu recomendo nesse início de jornada? Foque apenas na análise gráfica. Esqueça todo o resto. Aperfeiçoe sua leitura de gráfico. Aprenda a ler. Depois que você tiver seguro da sua leitura, aí você começa a expandir seus horizontes. Dessa forma, você vai conseguir ser mais eficiente, mais eficaz, vai conseguir trilhar o caminho de maneira mais curta. É um tipo de atalho. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, só perguntar, estou à disposição. Abraço.